Acho que eu tô nervoso, por isso que eu esqueci. Boa noite, Boa noite. tudo bom com você? Conta pra gente um pouco quem é você, sobre o que você faz, quantos anos você tem. Então, eu me chamo Matheus, eu tenho atualmente 24 anos, trabalho como designer e faço música, faço vídeo, gosto de escrever e expressar o que tem dentro da minha cabeça. Na maioria das vezes em forma de textão, em forma de poesia. Então é isso. Esse sou eu. Você pode contar pra mim qual foi o primeiro livro que você lembra de ter lido? Caraca. Então, o primeiro livro que eu li foi um livro que contava a corrida do queijo, se eu não me engano. Contava uma história sobre mudança. Era ratos que iam atrás do queijo num labirinto. E aí eles achavam queijo e eles se acomodavam, tá ligado? E nisso o queijo acabava e um dos ratos, eram dois, ia atrás de queijo novo, sendo que um ficava lá esperando o queijo aparecer e se lamentando porque o queijo tinha acabado e tal. E aí a lição do livro era essa. Tinha menos de 100 páginas e eu achei assim, um dia que faltou luz. Você tem um motivo especial pelo qual você não esqueceu esse livro? Eu, antes de ter lido esse livro, não tinha lido nenhum, até o final, e eu me cobrava muito. Acho que até hoje eu me cobro muito de estar conseguindo ler e terminando o livro, que é o mais difícil, porque às vezes eu tô na metade de um livro, eu vou lá e compro outro já, e tipo assim, não termino, fico acumulando livros. E esse livro eu falei, não, mano, tem menos de 100 páginas, ou 100 páginas por aí, eu preciso terminar. E eu me forcei a ficar a tarde toda ali naquilo ali e matei o livro no mesmo dia. Então acho que foi isso, foi uma questão de me testar, assim, como, sei lá, leitor. Foi pelo desafio, não foi nem pela leitura em si. E você falou que você compra livro, você costuma comprar, pegar emprestado, biblioteca? Eu fui frequentar a biblioteca da escola no terceiro ano. Isso é meio tarde, né? Eu estudei a vida inteira. Só que a diferença é que na escola pública, eu estudei na Leonel, a biblioteca ela era escura, a gente tinha, meio que era limitada, assim, tinha o livro pra minha idade e os livros que não eram orientados para ler. Tanto que eu ficava, vez ou outra, fuxicando assim, e a professora me orientava para não, lê isso aqui, tu vai gostar desse. Além de ser um lugar escuro, a gente não era muito incentivado ali, porque a gente tinha interesse, entendeu? Esse hábito de comprar livro, os livros que tinham aqui em casa eram todos religiosos. A primeira pessoa que comprou um livro assim que eu tive interesse, inclusive do Rato, foi o meu irmão. E é isso. Atualmente eu compro em brechó ou páginas de troca de livro, mas não tinha esse hábito não. Eu, vez ou outra, entro numa biblioteca assim de shopping, mas nada muito, vou comprar um livro. É mais pra ter aquela experiência mesmo. Você falou que seu irmão trouxe esse livro pra você. Seu irmão sempre foi uma pessoa que incentivou a sua leitura ou algum outro membro da sua família fazia esse papel? Como é que era a leitura na sua infância, na sua casa? Então, não fui aquela criança que minha mãe lia pra me dormir. O meu pai, acho que é semi-analfabeto. E eu comecei a escrever porque eu terminei com a menina. E eu tava muito triste, eu precisava botar isso pra fora. E eu lembro que talvez ela tenha sido a pessoa que me fez começar a escrever, porque ela me mandava muitas cartas. Toda semana ela me escrevia alguma coisa e eu não era muito de ler, mas pegava aquilo ali e lia porque eu queria agradar ela. Quando eu fui ver, eu tava lendo pra caraca e escrevendo também. Talvez tenha sido ela, o meu pontapé inicial. Meu irmão, ele comprava livros sobre empreendedorismo, gestão. Não era uma coisa que eu achava muito maneira, mas acabei que eu fui gostando desse tipo de literatura por causa dele. Atualmente ele é gerente e vez ou outra eu me pego invadindo o quarto dele pra pegar um livro ou outro do, sei lá, Bill Gates. E você costuma ler só esse tipo de livro ou você tem outros gostos além desse? Se eu for dizer pra você que eu tenho um gosto específico, eu vou estar mentindo. Que eu não tive... Por exemplo, eu sempre fugi de romance e livros religiosos. Eu tenho certeza disso. Eu achava bobeira. Hoje em dia eu tô tentando mudar isso. Eu quero pegar um livro de romance pra tentar... Só que a minha primeira experiência assim foi com poesia. Eu ia atrás de livros que tinham poesia, porque na época eu queria escrever, eu queria começar a fazer poesia. Então eu comecei a comprar e procurar livros que tinham poesia, tipo Leminski, Clarice Lispector, foi os primeiros que eu tive experiência assim, tipo, caraca, mano. Então comecei com poesia, e aí uma experiência que eu tive com o livro também foi com Bukowski, que era relacionado à poesia. Eu li Mulheres dele e eu sentia uma parada muito bizarra, eu me sentia dentro do livro, eu conseguia sentir o que ele estava falando e querendo passar. Inclusive mudou a minha escrita.
eu me preocupava muito em escrever certinho, ou até o final, e ele escrevia tudo quebrado, era uma linguagem mais marginal. E aí eu comecei a me despreocupar muito com isso. Falei, não, a pessoa tem que entender o que eu tô falando, entender o que eu tô querendo dizer. E aí é isso, eu acho que o que eu procurava naquela época era poesia, e fui me enveredando para um livro mais bibliográfico, mas eu não tenho uma definição assim. Eu acho que o que me prende num livro é a forma que está sendo escrito e a temática mesmo. Então você diria que a leitura ela tem uma certa influência na arte, da forma que você produz o seu conteúdo? Sim, eu diria até que a leitura é a forma de eu organizar minhas ideias até. Tipo, porque quando eu percebo que eu estou lendo bastante, eu sinto que isso reflete na minha escrita também. Acaba que eu consigo me expressar melhor. E tipo, eu percebo que quando eu estou me expressando melhor, eu estou me entendendo melhor. É como se fosse um efeito dominó. Eu leio, consigo entender uma pessoa, logo tento fazer do meu jeito, me entendo, e isso acaba que eu consigo me expressar melhor, tipo, falar e produzir e tudo mais. É como se fosse algo terapêutico mesmo. Então sim, a leitura cura mesmo, tá ligado? E você diria que você tem um hábito frequente de ler, assim, mensal, semanal? Cara, então, a minha mãe, ela traz toda segunda-feira da patroa dela uma revista. Revista Ela. E aí eu gosto muito de imagem, sou muito visual, mas lá tem uma coluna da... Cara, qual é o nome da mulher? Não acredito que eu vou... Marta Medeiros. Marta Medeiros é a mulher. Então toda segunda-feira eu leio uma coluna da Marta Medeiros e melhora a minha semana 100%. A minha leitura é basicamente no busão, indo pro trabalho ou voltando. Aí eu pego um livro ou outro, coloco, e é como se fosse leituras casuais. Nunca me apeguei a um livro assim, só o Bukowski mesmo. Então, eu comecei a ler a revista Ela tem 3 anos. Minha mãe já traz basicamente esse tempo. E é toda segunda-feira. Aí eu comecei a trabalhar no lugar, numa agência no centro. E um dos clientes que apareceram foi a revista Elas. Então foi uma experiência muito doida, porque era uma revista que eu lia, eu vi minha arte lá e eu fiquei tipo, muito feliz. A revista ela é muito visual, além das colunas, então, além de aprender sobre fonte, cores e tudo mais, eu acabo lendo também muita coisa. Talvez eu tenha uma experiência melhor e mais ativa com revista do que com livros. Entendi. Além da Ela, você hoje em dia tem costume de procurar outras revistas, mesmo que tipo, seja da sua área da informação, ou o que? Tipo... Então, eu gosto de conversar sobre a literatura e eu sou muito mais curioso do que os outros estão lendo, do que eu vou tentar descobrir alguma coisa. Eu sou muito mais influenciável. Então, tipo, eu tô voltando do trabalho, da faculdade, eu perguntei, tá lendo o quê? Aí a pessoa vai lá e conta. Eu adoro saber que ela tá muito feliz lendo alguma coisa, ou descobrir um autor novo. Mas eu mesmo não tenho essa curiosidade de ficar fuxicando e descobrindo autores, não. Eu tento fugir um pouco desse mainstream, assim, que, caraca, esse livro aqui é muito bom, lê aí. Tipo, que tá todo mundo falando, eu tento fugir um pouco disso. Não sei porquê, eu acho que é um bloqueio que me dá, a síndrome do underground, tá ligado? Mas gosto de descobrir autores pelos outros, assim. Entendi. Tipo... Esse ano, teve algum livro ou autor que especificamente chamou sua atenção e te marcou? Cara, o Augusto Cury foi um. O Augusto Cury foi um. Mas é engraçado porque eu tava muito interessado no assunto de saúde mental. No prefácio já fiquei tipo, caraca, mano, esse livro aqui era o Vendedor de Sonhos. Vendedor de Sonhos, sim. Então me marcou pra caraca. Talvez seja esse o livro que... Hoje em dia, qual você diria que é o papel, ou talvez o valor, da leitura pra você? Queria saber... Considerando sua história, no sentido de viver numa comunidade, comparando também com as pessoas que você convive, assim, Entendi. qual seria o valor que você diria que a leitura tem? Eu acho que a leitura é uma forma de me tirar do centro e me colocar em outros lugares, assim. Eu acabo que comparo com conseguir conversar com outras mentes através dos livros. Talvez seja isso, assim.
Parece que quando eu tô lendo ou tô descobrindo novas histórias, às vezes sentado onde eu tô, morando no lugar onde eu tô, convivendo com o meu contexto ainda, eu sinto que eu tô fora disso e eu tenho novas possibilidades. Talvez a literatura tenha me dado esse estalo de que é possível e existem outros mundos, tá ligado? Talvez tenha sido isso. Parece que é uma forma de continuar motivado, ou sei lá, continuar. Aonde eu moro não tem biblioteca comunitária. A gente não fala sobre autores, basicamente. Então é estranho eu chegar no local com os amigos e falar: "E aí, acabei de ler um livro muito foda." Tipo, todo mundo vai ficar me olhando assim. "Mas e aí, o jogo do Flamengo?" Então, sei lá, eu sinto que eu sou diferente, não pra melhor, assim, mas sinto que o livro fez diferença na minha vida por isso. Eu consegui falar sobre outros assuntos que não estão em voga, assim, futebol, drogas e mulheres, tá ligado? Não que isso me faça mais, porque eu também gosto de falar sobre, eu vou botar futilidade, mas, sei lá, eu consigo falar sobre outras coisas. Eu acho até que isso é um bom exercício, assim. Sempre me cobrei conseguir falar sobre tudo. E o livro é uma forma de eu exercitar isso, de chegar num rico ou num pobre ou num classe média e conseguir conversar sobre qualquer assunto que for colocado na mesa, assim. Acho que é maneiro por isso. Você se considera um leitor? Caraca. Cara, comparado às pessoas que eu conheço que leem, não. Eu me considero um curioso. Assim, já... Eu acho que é o que eu te falei no início da entrevista. O leitor, ele separa umas horas do dia para ler. Ele tem o hábito de frequentar eventos de literatura. Pelo menos eu penso isso. Eu tenho a visão, sei lá, estereotipada de um leitor. Já eu não, sou uma pessoa que sou curiosa e gosto de descobrir coisas. Então, nos livros tem muitas coisas interessantes. Sinto isso. E também gosto de pegar, eu sinto o cheiro do livro, eu consigo me encantar não só com o que está escrito. Eu julgo pela capa. Tem toda essa vibe assim. Então, não sou um leitor comparado às pessoas que eu sei que têm hábito de leitura, porém sou leitor porque tenho curiosidade. Você tem alguma história marcante de leitura na sua vida? Eu passei por uma experiência no meu último estágio, que eu tava no almoço, e aí eu vi o pessoal comentando sobre os últimos livros que tinham lido, e a galera falando sobre autores, e eu fiquei achando aquilo interessante porque no meu contexto social a gente não conversa muito sobre isso. Então eu perguntei como quem não quer nada pra uma amiga quantos livros ela já tinha lido, e ela falou que não sabia quantos. Aí eu fiquei tipo, mas já mais de 100, aí ela, mais, tipo... Aí eu, caraca, eu perguntei pra segunda e ela falou, cara, também perdi as contas. Onde eu moro tem livro no banheiro, na sala, pra gente é normal. E aí fica aquilo no coração porque eu particularmente, se tiver lido 50 livros foi até a metade, não foi inteiro, sabe? Não, tipo assim, no meu contexto a gente não tem esse hábito, que é algo que eu fui um ponto fora da curva. E aí eu fui pra faculdade e a primeira pessoa que eu encontrei foi uma amiga, eu falei, cara, preciso te perguntar um negócio, quantos livros tu já leu? Aí ela ficou pensando assim, não sei dizer, eu falei, mais de 100? Aí ela, pô, mais de 100, minha mãe me obrigava a ler em voz alta na sala. E eu fiquei me sentindo assim, muito incomodado, porque tipo, deu essa sensação que eu era mais burro do que os outros, porque eu não tinha tantos livros no meu currículo, digamos assim. E aí eu comecei a refletir e perceber que eu tinha outras coisas positivas além disso. Isso eu podia correr atrás e que a minha vivência podia gerar um equilíbrio do que me faltava com leitura. Então eu falei, não, eu vou começar a ler e deixei de me cobrar tanto, assim, me culpar por não ter lido. Até porque a minha história é diferente dessas pessoas. Eu acho que basicamente é isso. Eu tive um choque quase que cultural ali, social também. E serviu para aprender, basicamente. Você acha que a biblioteca da faculdade onde você estuda, ela não é um lugar que responde a essa curiosidade? Que ela tem o que é preciso para saciar essa curiosidade? Então, é porque é muito estranho, mano. A Estácio, eu não queria citar ela, mas tipo, a Estácio, ela é diferente da faculdade pública e federal e etc. Eu não sei te explicar, por exemplo, uma vez me disseram que as pessoas da FRJ, da UF, tem gente que mora ali. Então eu fico o dia inteiro lá.
eles lutam por aquele lugar, é um lugar que eles ocupam literalmente. É um ambiente político até, eu diria. Na Estácio, onde eu estou estudando atualmente, eu não sinto isso. Não tem essa pegada, tá ligado? Então lá é um lugar de passagem. Eu não queria dizer isso, mas eu sinto, no geral, assim, as pessoas entram na faculdade pra ler um livro porque vão fazer uma prova. Não é um local que eu vou visitar ou vou tentar descobrir algum livro maneiro. Tem todos os livros que eu preciso, que eu acho que eu poderia gostar, mas não sinto, assim como na escola pública que eu estudei, é um chamado ali, tipo, não é um local que, caraca, mano, eu vou passar na biblioteca. Entendeu? Entendi. Mas mais pelo meio, assim, não por mim. Eu já entrei lá várias vezes, eu já peguei livros por livre espontânea vontade, mas não é um local interessante. É um local com coisas interessantes, não é um local interessante. Eu acho que se tivesse, sei lá, um trabalho visual ali no geral ia ser legal, assim. Ser um espaço para você frequentar mesmo. Eu não sei se as bibliotecas em outros lugares são assim, mas, por exemplo, na Saraiva tem os banquinhos, assim, ó. Tu não precisa comprar o livro, acho que dá pra tu dar uma lidazinha. Eles conseguem fazer um ambiente aconchegante. Acho isso maneiro e podia ser replicado. Em qualquer ambiente. Só que, incentiva a infelizmente, leitura. não. Ainda não. Acho que é isso. Eu gosto de contar histórias. No final das contas, não é que eu seja curioso, eu sou contador de histórias. E parece que a única magia que o ser humano tem é essa, de escrever, de contar histórias. E talvez seja um motivo da gente estar vivo até hoje. Tipo, nossos antepassados contaram histórias e alguém aprendeu e passou pra frente e acho que vai continuar assim. Tipo, talvez o livro acabe sendo uma necessidade pelo simples fato de mexer com a minha imaginação. Eu acho que a gente está vivendo numa época muito engessada das coisas, está tudo muito formal e só de eu estar conseguindo exercer o meu mental e eu preciso disso no final das contas, estar um pouco fora da realidade ou estar criando a minha própria realidade através, sei lá, da leitura, se for o caso. A droga que eu gosto.